Pois bem, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar a mesa, professor José Afonso, professor Luiz Edson Fachin, Flávio, Luciano, professor Gustavo Siqueira. É uma alegria tê-los aqui nessa noite. Senhoras e senhores, eu vou falar sobre autogoverno e liberdade, lembrando sempre uma frase do Drummond. Essa frase, de alguma maneira, provoca uma reflexão a respeito da nossa vida e do nosso tempo. Diz o Drummond: se procuras bem, você acaba encontrando. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável da vida. Nós estamos vivendo tempos inexplicáveis. E por isso imaginei que seria o caso de nós falarmos de liberdade, mas a partir de outra perspectiva, professor. Nós podemos nos lembrar da liberdade como não intervenção, exatamente com os adendos que o senhor muito bem fez. Essa é a perspectiva liberal. Nós podemos falar da liberdade como não dominação. Essa é a perspectiva que vem retomando vigor nos últimos tempos, e aqui estamos falando do pensamento republicano. E, finalmente, nós podemos falar da liberdade como autogoverno. A ideia ateniense de que nós somos livres na medida em que nós nos autogovernamos. E, nessa circunstância, aquilo que nós imaginamos que se apresenta como uma autonomia, como uma heteronomia, o direito, uma norma de fora que me é imposta. Em função dessa terceira perspectiva, eu imagino que aquilo que é heterônomo é, a um tempo, também autônomo. É o resultado da nossa vontade, do nosso desejo, do processo no qual nós nos encontramos. E aqui nós podemos discutir a situação que vivenciamos hoje no Brasil, uma situação delicada, uma situação difícil, e o que precisaríamos fazer para consertarmos um pouco essa distância que nos separa dos nossos representantes em Brasília. Às vezes nós temos a impressão que eles vivem num mundo completamente diferente do nosso. O que fazer? Comecemos lembrando a propósito da nossa Constituição. A nossa Constituição quis encurtar o caminho entre a promessa constitucional de um mundo novo, uma espécie de corte que nos separa de um passado que nos agride, que muitas vezes nos humilha, nos entristece, por conta de todas as vicissitudes pelas quais nós temos passado, e, por outro lado, a realidade que nós queremos imprimir nesta formação social que nós chamamos Brasil. Como sabem vocês, a Constituição procurou dotar o país de uma máquina pública capaz de dar conta dos desafios que a complexidade da sociedade brasileira, sedenta por justiça social, oportunidade e desenvolvimento, impõe. Há, todavia, uma imensa distância entre as proclamações do Constituinte, do legislador, e, por consequência, da doutrina de direito público e a realidade que o cidadão enfrenta todos os dias. Há problemas que nós conhecemos muito bem: má gestão de verbas públicas, insuficiência de equipamentos nos hospitais, filas nos nosocômios,
deficiência na prestação do serviço público educacional, déficit habitacional, mais de 8 milhões de moradias nós precisamos construir nesse país. E a França, depois da Segunda Guerra Mundial, resolveu isso em menos de 5 anos, o professor José Afonso da Silva. Falta de saneamento básico, infraestrutura sucateada, são esses os problemas que nós vivemos todos os dias. E apesar de tudo, não há dinheiro. Para onde foi o dinheiro que era nosso? Há também corrupção e uma imensa distância, repito o que disse antes, entre representantes e representados na democracia representativa brasileira. Nosso aparelho de Estado, afirme-se, no geral, porque há exceções que confirmam a regra, não é profissional, número 1, não é transparente, número 2, embora nós tenhamos uma lei cuidando do assunto, não é impessoal, número 3, nós temos o problema da persecução seletiva, nem é eficiente, número 4. São problemas que nós vivenciamos todos os dias. Comecemos falando, portanto, da máquina e comecemos a falar do Poder Executivo. O presidente da República entre nós acumula competências que, para citar apenas um exemplo, o estadunidense, o norte-americano, está longe, mas muito longe de possuir. É um presidente forte do ponto de vista jurídico. É um hiperpresidente. É um superpresidente. Ele pode tudo. Inclusive, porque dispõe, de iniciativa de emenda constitucional, medida provisória, lei delegada. Uma série de matérias só vão ao Congresso em função da sua iniciativa. E a mais importante lei que cuida da gestão pública, que é a lei orçamentária, também é de sua iniciativa. E aqui é preciso dizer que ele dispõe de ampla possibilidade de mexer no orçamento, inclusive cortando determinados gastos. O nosso orçamento é autorizativo, embora devesse ser um orçamento vinculante. Esse presidente da República, que é forte do ponto de vista jurídico, um presidente forte, inclusive, porque a nossa federação é uma federação centralizadora. Um presidente forte, inclusive, porque mais de 50% da economia nacional passa pelas mãos do governo central, e, em última análise, passa o presidente da República. Esse presidente que é forte, é quase um imperador, do ponto de vista político, ele é fraco. Extremamente fraco, em função do modo como nós constituímos o nosso Estado e as nossas instituições estatais. E isso acontece em virtude de muitas circunstâncias, mas eu cito apenas algumas, como é o caso, por exemplo, da fragmentação do sistema partidário. São mais de 30 partidos que nós temos hoje, 28 representados no Congresso Nacional. Da fragilidade dos mecanismos de sanção das condutas marcadas por infidelidade do mandatário às diretrizes da agremiação, mesmo depois da decisão, aliás, bem-vinda decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito disso. Do modo de composição da Câmara dos Deputados, é preciso dizer que menos de 20% dos deputados foram eleitos com seus próprios votos, e o ministro Barroso tem lembrado isso todos os dias, e do papel exercido pelo Senado Federal. Em função dessas circunstâncias, o que nós podemos dizer é que é muito difícil para a presidência compor uma maioria, mas pior do que isso, é manter a disciplina dos aliados, alguns deles fiéis, outros tantos apenas oportunistas. Portanto, aqui reside a sua fraqueza, que pode importar em ingovernabilidade, como ocorreu durante o governo Dilma. O maior problema
Entretanto, é o custo da governabilidade. Um custo de tal modo transbordante, que implica práticas transitando na contramão das promessas do Constituinte em relação à boa governança e aos princípios reitores da administração pública. O povo está absolutamente farto de tudo isso. O mensalão e o petrolão representariam de modo eloquente o que vem de ser afirmado, a exigência de governabilidade, que não é garantida institucionalmente, reclamaria, portanto, um tipo de realismo político, na trilha daquele que foi sugerido por Maquiavel, tudo para justificar determinadas condutas administrativas heterodoxas que vão sendo aceitas com naturalidade, vão sendo aceitas com cinismo e vão sendo aceitas também com despudor. Nossa administração, portanto, é uma espécie de maverick, como eu tenho dito muitas vezes. É uma espécie de maverick que consome muito para andar muito pouco. Esse realismo acaba de ser condenado nas ruas das cidades de todo o país. O que podemos fazer? Pensemos algumas questões. Comecemos, portanto, pelo Poder Executivo, imaginando o que nós podemos fazer em relação a este poder. Eu não sei como fazer isso, mas algum remédio, nós todos juntos pensando, conseguiremos eventualmente desenhar. Eu me refiro ao fato de que a coalizão, e o nosso presidencialismo é um presidencialismo de coalizão, batizado assim por Sérgio Abranches, que o nosso presidencialismo de coalizão deve merecer uma coalizão programática e não simplesmente uma coalizão formada em virtude da indicação de determinadas pessoas para determinados cargos, porque nós sabemos o que vai acontecer logo a seguir quando essas pessoas tomarem conta desses cargos. Por isso, eu imagino uma sucessão de medidas que eu apontaria para os senhores. A primeira delas, em relação ao Poder Executivo, mudar o regime orçamentário, tratar o regime orçamentário como uma peça vinculante, ou pelo menos, por enquanto, impedir o contingenciamento aleatório e discricionário. Porque eu não sei se vocês sabem como funciona, a verdade é que muitas vezes o contingenciamento aleatório e discricionário implica o descontingenciamento depois de certos acordos políticos que são feitos pelo presidente da República com estes ou com aqueles deputados destes ou daqueles partidos. Além disso, nós temos um problema em relação às transferências orçamentárias voluntárias. Quando os estados estão na penúria, o que nós temos, portanto, são governadores comprimidos, que não aparecem e que, portanto, devem ir a Brasília buscar, de alguma maneira, resultados, dinheiros para suas obras. Nós tivemos agora um momento de lapso nesse sistema, mas a verdade é que desde a nova República nós não temos formado novos líderes no âmbito municipal e no âmbito estadual. E por que não formamos novos líderes no âmbito estadual e no âmbito federal? Basicamente porque os nossos líderes precisam ir a Brasília para beijar a mão do presidente de plantão para conseguir recursos para os seus estados e também para os municípios. Precisamos urgentemente diminuir o número dos cargos comissionados. Precisamos, mais do que isso, fortalecer as agências executivas e reguladoras e profissionalizar a gestão pública, como acontece, por exemplo, com a Receita Federal e com a diplomacia. Precisamos, por outro lado, aprofundar os mecanismos de participação popular na administração pública, como as audiências públicas, os conselhos paritários, as consultas, exigindo-se, no caso, a efetividade da lei de acesso à informação. São questões que eu trago, mas que não são questões principais. O que é principal, sobretudo agora, em relação ao Poder Executivo, além da transformação da nossa coalizão para uma coalizão verdadeiramente programática, nós precisamos ou mudar o sistema de governo,
e isso não é para agora, é para mais tarde, para depois de 2018, quem sabe depois de 2020, ou precisamos impedir, e temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que vai ser, imagino, julgada em breve, que trata a respeito da necessidade da desincompatibilização quando, isso é norma posta, quando o presidente da República no cargo esteja a reivindicar um segundo mandato. Portanto, ou nós mudamos o regime de governo, ou nós alteramos essa sistemática exatamente para que nós não tenhamos presidentes da República concorrendo à renovação do seu mandato, exercendo o seu cargo, porque isso cria, inclusive, uma circunstância de quebra do princípio da isonomia em relação àqueles que ocupam outros cargos, inclusive menos importantes. Mas a mudança... Mas a mudança do sistema de governo que eu coloco na mesa é a mudança de um sistema presidencial para um modelo presidencial mitigado. Alguns chamam de semipresidencialismo. Alguma coisa que fica entre Portugal ou, eventualmente, a França. Os modelos não são iguais. Quem sabe a Áustria. São 3 modelos bastante diferentes. Mas aqui nós temos uma coisa. Primeiro, nós gostamos de eleger nossos presidentes, portanto, teremos eleições diretas. Segundo, o presidente pode ser o presidente do conselho ou simplesmente pode escolher o presidente do conselho, que seria, portanto, o primeiro-ministro. E nas crises políticas, as crises políticas como essa que nós viemos de passar e que estamos passando em nosso país, a solução é uma solução simples, porque simplesmente envolve ou a manifestação do parlamento que vota uma moção de censura, ou então, eventualmente, a troca do primeiro-ministro por decisão do presidente da República. Portanto, numa circunstância como essa, nós precisamos analisar esses modelos e encontrar aquele que seja mais favorável para nós. Mas eu imagino que com isso, nós nem sequer estaremos descumprindo a nossa promessa de mantermos o presidencialismo, porque foi isso que nós votamos em 1993, quando, 5 anos depois, aprovada a Constituição de 1988. Nós escolhemos o presidencialismo, continuamos com o presidencialismo, mas um presidencialismo mitigado de alguma maneira, que permita soluções rápidas para crises, que são crises muitas vezes muito difíceis. Vocês sabem que o impeachment é um modelo extremamente complicado, é um modelo complexo. Nos Estados Unidos, embora nós tenhamos tido 3 tentativas de impeachment do presidente da República, nunca houve um impeachment do presidente da República. No caso do Brasil, nós tivemos um primeiro caso, talvez tenhamos um segundo caso, mas sempre o que nós vemos é que é um mecanismo extremamente pesado, um mecanismo extremamente oneroso e, portanto, soluções mais simples seriam soluções mais viáveis, mais tranquilas, particularmente para um país que tem tanto a fazer exatamente para superar o seu subdesenvolvimento. Em relação ao Poder Legislativo. Em relação ao Poder Legislativo, nós precisamos de algumas medidas. Nós poderíamos, eventualmente, dizer que é necessário rever o número de parlamentares por Estado. Temos Estados superrepresentados, temos Estados subrepresentados, temos Estados simplesmente representados. Entre o mais e o menos, nós temos uma enorme diferença de representação da população brasileira. Mas eu sei que isso é difícil. Essa foi uma fórmula que nasceu ainda na época da ditadura e que foi aproveitada pelo Constituinte de 88. Mas se nós não conseguimos mexer nisso, nós temos outras coisas que podemos fazer e devemos fazê-lo imediatamente. A primeira delas, adotar a cláusula de barreira. Nós já adotamos a cláusula de barreira. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cláusula de barreira. E com toda humildade eu digo para vocês, o Supremo Tribunal Federal errou, ministro Fachin. Não havia inconstitucionalidade naquele momento.
Nós temos mais de 30 partidos, e na verdade, apenas 6 deles são reais. Os outros estão aí apenas para ser lucropletar dos fundos, dos dinheiros públicos que são distribuídos todos os anos. Eu sei que há um direito fundamental à livre associação partidária. Não estou pretendendo que proibamos isso, estou apenas dizendo que nós podemos estabelecer uma dissociação entre a criação do partido, o funcionamento do partido e a representação do partido no Congresso Nacional. E, portanto, apenas aqueles que superassem uma cláusula de barreira que fosse bastante razoável poderiam, eventualmente, funcionar no Congresso Nacional. Mais do que isso, eu imagino que seria o caso agora de nós mudarmos o sistema eleitoral, passarmos de um sistema proporcional, onde apenas 20% dos deputados se elegem com seus próprios votos, para um outro modelo, que poderia ser ou o modelo distrital misto, tal como acontece na Alemanha. Eu sei que há problemas lá, nenhum modelo é perfeito, mas esse modelo pode ser melhor do que o nosso, ou um modelo distrital puro, com 2 turnos de votação e representação paritária para as mulheres, como acontece na França. Isso precisa ser, de alguma maneira, pensado entre nós. O que nós não podemos permanecer é com o modelo atual, que é o modelo proporcional puro, sem lista, onde as pessoas podem votar e 6 meses depois não se lembram mais em quem votaram para deputado federal, para deputado estadual e mesmo para senador. No caso do Senado, talvez fosse o caso de nós imaginarmos uma mudança estrutural na linha daquilo que acontece com a Alemanha. O Senado, nos Estados Unidos, tem 2 senadores por estado. Nós temos 3 senadores por estado. Nós poderíamos ter um modelo que oscilaria entre 1 senador por estado e, quem sabe, 5 senadores por estado, conforme a população de cada um deles. Mas, mais do que isso, seria o caso também de nós colocarmos o Senado Federal como aquela Câmara Alta que decide questões federais, exclusivamente federais, questões que digam respeito, portanto, à Federação Brasileira. Nós temos hoje um sistema bicameral que é um bicameral completo, e isso traz determinadas consequências. Eu sei que isso pode não ser tão fácil assim. Se não é tão fácil assim, eu deixo pelo menos a ideia. Completando o quadro do Legislativo, o Poder Legislativo deve recuperar alguma coisa que sempre foi cara a ele. O Legislativo nasce com o poder de votar orçamentos lá na Magna Carta de 1215. O professor José Afonso da Silva tem um belo livro que trata exatamente a respeito desse tema. Aliás, um livro que eu recomendo pela riqueza de informações que ele tem. O que nós não temos feito ultimamente é termos um legislativo capaz de fiscalizar os atos da administração pública. E quando o legislativo cria CPIs, as CPIs são criadas, na verdade, para vender facilidades. Isso é algo terrível e, portanto, isso precisa ser mudado. Isso pode ser mudado com essas alterações que eu acabo, de alguma maneira, de propor. Precisamos também cuidar da democracia como autogoverno. O aprofundamento de técnicas da democracia direta. Claro que não vamos adotar aqui a democracia plebiscitária. A democracia plebiscitária é uma democracia extremamente instável. O que nós precisamos, portanto, é aperfeiçoar o nosso sistema representativo, com mecanismos de democracia direta para de alguma maneira, dinamizar a nossa democracia representativa. E por isso que eu digo que precisamos facilitar os mecanismos de plebiscito e referendo, sobretudo nos âmbitos local e municipal. Pensar o veto popular, o referendo obrigatório, a adoção do recall.
Isso tudo exigiria, evidentemente, uma proposta constitucional. E, por fim, por que não pensar no nosso sistema federal? Nós achamos que temos muitos estados, que temos muitos municípios. O nosso problema não está no número de estados. Os Estados Unidos têm um território menor do que o nosso, o território continental, com 48 estados nesse território. É óbvio que é muito difícil nós governarmos estados com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, 800 mil quilômetros quadrados. Nós temos 5 mil municípios no Brasil. Se nós formos à França, nós vamos ver que há 4 vezes mais do que isso. A Alemanha, 4 vezes mais do que isso, talvez um pouco mais. Mesmo Portugal, que tem um número reduzido de conselhos, mas um número que é bastante significativo de freguesias. Nós temos a ideia de que nós consumimos muito com o governo. Nós consumimos muito com o governo com as coisas erradas que nós estamos fazendo a todo momento. Nós podemos, eventualmente, redefinir a territorialidade brasileira, estabelecendo categorias. Nós não precisamos ter estados em todos os lugares, podemos ter territórios. Não precisamos ter municípios da mesma categoria. O município de Nova Aliança do Havaí, com 1.000 habitantes, tem o mesmo regime jurídico do município de São Paulo, com 11 milhões de habitantes. Isso é um absurdo. É óbvio que essa coisa precisa ser alterada com a criação de municípios de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria, como acontece em qualquer lugar do mundo. Mas eu deixo essa questão apenas como provocação, porque nós vamos precisar de pelo menos 100 anos discutindo ela para, eventualmente, afastar o preconceito que nós temos em relação à matéria. Vamos para as questões finais. Financiamento das eleições. Nós tínhamos o financiamento privado das eleições. Passamos para tínhamos um financiamento, portanto, privado das eleições, que não aceitava doação de empresas durante o governo Collor. E o que tivemos no governo Collor? Caixa 2. Passamos por um outro momento, que era o momento onde havia doação de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. E o que nós tivemos nesse momento? Tudo isso que estamos vendo a toda hora na televisão. Passamos para um terceiro momento, que envolveu quase a quadruplicação dos fundos públicos para os partidos políticos e a proibição de doação de empresas para as campanhas eleitorais. As próximas eleições serão eleições que vão funcionar como uma espécie de laboratório. Mas eu vou dizendo para vocês, já disse no início de Guimarães, teremos uma explosão de Caixa 2 nessas eleições, como tivemos nas eleições que conduziram Collor à presidência da República. Teremos que pensar isso, mais uma vez, daqui para as eleições de 2018. Portanto, o que eu proponho seria um financiamento público e privado, inclusive com empresas, mas com limites estabelecidos e doação a apenas um partido ou um candidato, limitado a um deles apenas. O que não é possível é você doar para tanta gente e ficar esperando depois a promessa de todos. Ainda no sistema partidário, eu já disse que sou favorável à cláusula de barreira, mas também devemos acabar com as coligações proporcionais. Há, inclusive, muitas vezes, uma incompreensão em relação aos nossos partidos políticos, exatamente por conta das coligações proporcionais, que não dizem respeito, basicamente, à filosofia dos partidos aqui e lá. E, portanto, eu já estou terminando meu tempo, eu vou para aquele modelo que eu considero o modelo adequado. Portanto, o modelo que eu considero adequado
envolve ou o afastamento do presidente, do governador, do prefeito, quando estejam a concorrer ao segundo mandato, ou, o que é melhor, a adoção, por meio de emenda constitucional, eventualmente inclusive com consulta publicitária, para daqui a 4 ou 5 anos, do semipresidencialismo. Coalizão programática, reeleição com desincompatibilização, financiamento de campanha pública e privada com limites, como é o caso do Reino Unido, mas como não é o caso dos Estados Unidos. Cláusula de barreira com proibição de coligações nas eleições proporcionais. Sistema eleitoral distrital puro, em 2 turnos, como a França, ou misto com a Alemanha, com o eleitor votando 2 vezes, sendo a eleição proporcional em lista pré-ordenada, flexível, podendo o eleitor alterar a ordem é pré-estabelecida. Concluo, portanto, e lembro mais uma vez o que disse Drummond numa passagem extremamente interessante. Democracia é a forma de governo em que o povo imagina estar no poder. Ele estava sendo irônico. Democracia é a forma de governo em que o povo verdadeiramente está no poder. As medidas que eu proponho são medidas que eu proponho para que nós pensemos. E pensemos exatamente para auxiliar o nosso país a ultrapassar essa quadra tão terrível pela qual nós estamos passando agora. O que está sendo discutido é só o começo. Nós devemos passar anos e anos discutindo o Estado brasileiro. Precisamos aperfeiçoar, portanto, os poderes. Precisamos criar uma instância dedicada exclusivamente à reforma do Estado. Essa não é tarefa para um governo, essa é tarefa para muitos, sobretudo para a geração dos senhores. Muito obrigado.